Apuiarés, cidade princesa, cidade minha, do meu coração tu és a rainha. Cidade princesa, um vale verde, preserva teu céu, tuas águas, teus campos, as tuas crianças, nossa alegria, nossa liberdade, nossa poesia, as tuas crianças, nossa... Olá, gente, tudo bem? Chegamos ao 5º episódio do podcast Conversa de Bar e hoje a gente trata de um assunto bastante especial. A gente vai falar da nossa cidade de origem, Apuiarés. E para a gente falar sobre ela... Cidade princesa, cidade minha, do meu coração. Ai, gente, canta comigo, que tristeza, pelo amor de Deus. Isso aí eu não gostava de cantar nem na escola, mano. Não, mas Nunca prometi isso. Nunca. Não, vocês disseram que ia ser assim. E do ideal grandioso. Eu sempre chegava atrasada, e aí eu não cantava, não. Tinha abuso de quê, Anderson? Aquela outra ideal grandioso e puro. Agora, eu tenho certeza que eu vou ficar com essas músicas na minha cabeça. Por uma semana. Por uma semana, ouvindo isso. É o seguinte, gente. Esse episódio é especial porque esse tema ele furou a fila aí de um monte de episódios para a gente poder falar sobre a nossa cidade, Apuiarés. Para quem não sabe, para quem está caindo aqui de paraquedas, nós todos somos de Apuiarés, crescemos em Apuiarés, né? E Apuiarés é uma cidade que fica no interior do Ceará, uma cidade mística, uma cidade mágica, e que as pessoas que também as pessoas também que vivem em outros interiores, aquela cidadezinha do interior, vai se identificar também, não é? Antes de a gente começar a falar, vamos apresentar quem está comigo aqui nessa bancada, que pela primeira vez se repete, né? A pedidos, todo mundo querendo que voltassem. Está comigo hoje aqui Edson. Oi, gente! Ai, eu nem sabia que vocês pediram a minha volta. O tempo todo. Sua fiel escudeira, sua amiguíssima Dilne. Oi, gente, voltei para passar vergonha. Aclamadíssima, rainha do podcast do BBB. E meu amigo Anderson. Opa, tudo bom mesmo? Todo, especialista em Apuiarés. Exatamente. Que vai falar com propriedade sobre Apuiarés, né? Antes da gente começar, vou só contextualizar, gente, a história de Apuiarés, certo? Que cidade é essa, né? Por que tão mística, por que tão importante, por que tão especial? Ela, como qualquer outra cidade do interior, tem todas as suas particularidades, né? O seu nome, Apuiarés, ele vem do tupi, significa raiz com sabor de fruta, raiz no sentido de nascer, de fincar, né? Então, é quando a gente nasce com gosto de fruta. E ela data do século XIX, onde era chamado Arraial do Jacu, antes disso, né? Antes de se chamar Apuiarés, era chamado Arraial do Jacu, e até hoje as pessoas chamam a nossa cidade de Jacu, não é, gente? E é bom. Eu gosto muito dessa palavra jacu, gente. Eu sou muito defensor dela, sabe? Porque só quem fala jacu é quem nasce no jacu, entende? Então, a palavra jacu gera uma identidade tão grande quando fala eu sou do jacu, a pessoa logo já se reconhece, é porque é do jacu mesmo, que é da Apuiarés. Sim. Então, eu sou super a favor dessa palavra. Eu sou assim, eu tenho, em termos, eu acho que só pode chamar de Jacu quem for do Jacu, quem for de Apuiarés. Quem não for, eu não gosto. Com certeza. Tem muitas coisas com que é só quem mora aqui que sabe, né? Muitas, e é isso que dá. E é isso que nós vamos falar hoje. Quem é da Zuil? É verdade. Essa é boa, viu? O que é andar Zuil? O que é? Diz aí. Pois é. Zuil é quando você anda sem a parte de baixo da sua roupa, principalmente os homens. E aí certa parte fica balançando. Olha, gente, eu não conhecia, não. Como é, Gil? Não, Gil, então você tá cancelada desse episódio. Já fui cancelada no começo, gente. Eu nunca tinha... Como é que a pessoa é de Apuiarés e não sabe o que é andar Zuil? Andar Zuil é andar sem cueca.
Olha, acho que isso é coisa de homem, porque eu nunca vi isso, não. Não. A minha mãe vive me falando para eu não andar azul no meio do mundo. Então, não é só de homem, não. E interessante Vale. que esse termo parte de uma figura icônica de Apuiarés, que era o seu Will, um comerciante, que eu não sei, né? Mas diz a lenda, reza a lenda, que ele andava sem cueca. Então, por ele andar assim, as pessoas que também ficavam Ele assim. nunca vi uma cueca na frente dele. E não. Gente, mas será que isso é lenda? Será que isso é mito ou é verdade? Temos que desvendar essa história. A gente, Vamos trazer o Will aqui e entrevistá-lo, saber se é verdade. Se ele vamos chamar o Matheus. Que o pessoal fala que é o Jumento da Oliveira. Uma pessoa ignorante demais. Ah, esse daí eu conheço. O que é o Jumento da Oliveira? Eu não sei. É o seu Lunga da Apuiarés. Ah, era o seu Oliveira? E quando a pessoa é imunda, quando a pessoa tá suja, que diz que é o barrão do Zé Peixoto? Esse aí o outro sabe, né, Anderson? Eu conheço essa daí. Ó, então, para nortear, gente, o nosso início aqui, eu queria saber de vocês como é crescer em Apuiarés. Eu acho que hoje em dia já é um pouco diferente, né? Talvez o que a gente fale não seja mais tão atual quanto as pessoas dessa, sei lá, última década que cresceram em Apuiarés. Mas a gente vai tentar aqui, com gerações diferentes, né? A Dilne, o Edson, o Anderson e eu, encontrar assim um consenso de como é crescer em Apuiarés. Dilne, pra ti, Dilne, como foi crescer em Apuiarés? Então, primeiro de tudo, eu sou a mais velha aqui, né? Imagens de dois sofrimentos nesse momento. Crescer no Apuiarés, primeiro eu não cresci totalmente, né? Eu também tenho a experiência aí de uma pessoa que chegou depois. Que eu fui morar em Apuiarés, eu tinha 11 anos já. Mas eu sempre penso e eu sempre digo que a melhor coisa que poderia ter acontecido foi os meus pais terem ido morar em Apuiarés, porque realmente crescer no Apuiarés é uma coisa que é tranquila, que você aproveita muito essa época da sua vida, mas você também não deixa de ter oportunidade para fazer outras coisas, se você quiser. Então, acho que resumindo seria isso. E onde você passou a sua infância, Dilne? Eu sou de uma comunidade que se chama Xixá, que é perto de Apuiarés, só que é mais mato ainda, entendeu? É realmente assim, quando eu cheguei só tinha mato. Ô, Dilne. Né? Só que antes de lá eu morava em Fortaleza. Eu fui morar no Xixá quando eu tinha 6 anos e depois eu fui para Apuiarés com 11. Ah, porque eu já ia falar que Xixá é Apuiarés. Né? A gente não pode excluir, porque é assim, gente. Imaginem Apuiarés como o nosso país, né? O nosso país Apuiarés. As localidades, a zona rural de Apuiarés, são suas províncias, né? Seus estados. E a gente vai falar sobre elas também, porque elas têm uma participação importante na história de Apuiarés. Né? Muitas das pessoas que vivem na própria sede da cidade, elas vêm do interior também. Aham, sim. É porque lá é tipo fronteira, não sabe se é Apuiarés ou Tejuçoca, entendeu? Uhum. E assim, uma coisa interessante das comunidades é que cada uma tem as suas características. Né? O pessoal da Ribeira é de um jeito, de Massapé é de outro jeito, do Salgado é de outro jeito, da Vertente é de outro jeito. Uhum. A Vertente parece uma raça, né? São louros, dos olhos azuis. É mesmo, parece os alemão. Parece os alemão. Apuiarés é incrível. E pra ti, Anderson, como foi crescer em Apuiarés? Foi bom demais, que eu cresci aqui. Cresci muito não, que eu sou meio baixinho, né? Da praça. E a gente brincava muito aqui na praça. Brincava de bila, de peão. A gente ia pro rio. Hoje, o rio antigamente parecia uma praia, né? Cheio de gente brincando. Agora, né? Ninguém vai mais muito lá, não. Era a praia de Apuiarés. O rio era um lugar icônico. Ponto turístico. A gente vai falar mais tarde do Rio, porque o Rio ele rende boas histórias. É lá que acontecia, né? O carnaval. O ponto turístico de Apuiarés era o rio, a caixa d'água. O que mais? o cruzeiro. Só lugares lindos. Quem não conhece Apuiarés tem que conhecer Apuiarés. É obrigatório. Eu não conheço uma pessoa que veio para Apuiarés e não gostou.
eu desconheço. Também não Bom, conheço, não. e se tem alguém que não gosta, por favor, fique calado, porque Ninguém quer saber. E ninguém pra quer ti, saber. Edson, como foi crescer em Apuiarés? Bom, crescer na Puiarés, para mim, eu acho que foi algo assim que eu acho que se eu crescesse em qualquer outro lugar do Brasil, do Ceará, não sei, eu não teria uma infância como eu tive no Apuiarés, porque é, crescer na Apuiarés é interessante porque, como é um local tão pequeno, você acaba ficando amigo de todo mundo. Então, eu tinha muitos grupos de amizade, eu tinha o grupo de amizade ali, que era eu, a Merinha, a Brena, a Isadora, e depois tem o grupo ali de trás da igreja, que tinha o Matheus, o Anderson, o Thales e companhia. E então, e também tinha os meninos ali que moravam ali perto do rio. Então, morar perto da Apuiarés tem essa vantagem, crescer na Apuiarés tem essa vantagem de você crescer com muitos amigos. Então, eu tive muitos amigos, participei de muitos grupos. Eu era muito metido quando eu era criança, então eu meio que perambulei por várias grupos, por várias zonas da cidade, e eu acho que se eu não tivesse crescido na Apuiarés, eu não seria quem sou agora. Apesar de não ser muita coisa, mas eu seria totalmente diferente. Seria outra coisa, né? Exatamente. Exatamente. Crescer em Apuiarés é exatamente isso que o Edson falou, porque você conhece todo mundo. Né? Eu vim descobrir que Apuiarés tinha bairros um dia desse. Antes, para mim, era uma coisa só. Mas Não, a parece cultura dos bairros, eu acho que é de uma década. Eu acho que Isso é antes não era invenção tudo nova. Apuiarés. É. Exatamente. O Anderson falou das brincadeiras, né? A infância em Apuiarés era muito forte por conta disso. Talvez seja ainda hoje, né? Só que hoje em dia, como a gente está mais distante dessa realidade, a gente não saiba mais como é. Mas eu acredito que hoje a infância das crianças que vivem em Apuiarés é muito mais tecnológica, muito mais virtual, assim como a infância das crianças do mundo inteiro. Né? Mas na nossa época, tinha algumas brincadeiras que eram bem fortes na nossa cultura em Apuiarés. Né? Tu pode citar alguma, Juni? Tua brincadeira preferida na Aí eu gostava muito de brincar de bila. E polícia e ladrão. Acho que essas são as minhas favoritas. E pra ti, Anderson? Achava bom cemitério. Tinha o. Tinha uma que era o Joe, que era o esconde-esconde, a gente chamava o Joe. Era mesmo. Era pesado, era valendo o quarteirão todinho. Aí você tinha que sair procurando as pessoas no quarteirão todinho, mas era menino demais. Nossa, eu amava essa história. Eu me lembro que o Edson subia nas árvores, parecia assim um macaco mesmo. Bicho. Saudade do pé do beijo. Era ligeiro. Eu me Pé de lembro, Benjamin tá lá firme e forte. eu me lembro do seu Edson, tu comia, né? Dessas folhas? Não, era de outra, era sempre verde que eu comia no meio da rua. Iga Ah, diabo. Só um leite red sempre verde, não? Edson, tu se lembra de uma vez que tu foi ali perto do seu Chico Chaga, ele até faleceu já. O seu Chico Chaga saiu com a espingarda do tamanho do mundo para ver quem é que tá em cima do. Outra coisa muito típica de cidade pequena, né? Espingarda. Sim, eu já fui ameaçado de espingarda também. No Coab era o seu Luiz. Porque pra quem tá escutando aí, eu sou de um bairro diferente do Anse, do Edson, né? Que brincava mais ali perto do centro. E também era ameaçado de espingarda, porque se escondia no quintal dele. Era esconde-esconde. Né? Esconde-esconde, porque quando você ia se esconder, não tinha como você se esconder na rua. Você tinha que invadir a propriedade alheia. É igual brincar de esconde-esconde no Rio. Não tinha quem não fosse lá pro terreno do Zé Peixoto, quem não roubasse uma manga. Não é? Sim. Fazia parte. Cultura piarense é o Bamanga. Eu acho que o Zé Peixoto foi o homem mais roubado da Piarés, porque todo mundo roubava manga, todo dia. E a manga roubada tinha outro sabor, viu? Com certeza, viu? Bem docinha. E pra ti, Edson, qual era a tua brincadeira preferida? A minha brincadeira preferida, de todas, eu não sei, porque essa tem muitos nomes. Já ouvi mata, cemitério, queimada, carimba. São vários Baleou. nomes pra mim. Essa eu nunca ouvi, não, Luiz.
Essa aí eu aprendi em outro lugar. Em Apuiarés realmente ninguém chamava. É tanto que quando eu fui para a faculdade e o pessoal falava baliô, eu não sabia nem o que era, porque em Apuiarés ninguém chamava baliô. Também nunca ouvi isso, A não. gente chamava carimba, mata, e também era a minha brincadeira preferida, Mata. Edson. Eu era também muito gostava bom de muito dessa. esquivar, esquivava muito bem. No Era a minha Coab, preferida, porque... Ah, existiam temporadas, né? Então tinha, por exemplo, o tempo da Uhum. bila, o tempo da raia, o tempo do peão, o tempo do carimba. A gente do pega-pega, de brincar pega-pega toda noite, ou de esconde-esconde toda noite. Então a gente brincava, fazia uma brincadeira até ela se esgotar mesmo e ir pra outra. Até não aguentar mais, era. Continua, Quando era tinha os Edson, Sete interrompi. Pecados também. Não, não tem nada. Tinha os Sete Pecados também, que eu gostava muito. Eu só tinha medo de ir pro paredão, porque aí era bolada na certa. Mas, tirando a violência do jogo, era uma das minhas preferidas também. Cemitério também era violento, cemitério. Era. Tem que ter, ó. Eu acho que na infância, eu acho que moldou o nosso caráter. Mas Eu acho que essa brincadeira que a criança não... bolada e ficava uma marca com o nome da bola. Se fosse o Wilson, ficava o Wilson, né? A criança que não passa por esse tipo de experiência hoje, ela não tá pronta para as pancadas que a vida dá, para os traumas. Você levar uma bolada, o vizinho furar sua bola, rasgar sua bola, o vizinho queimar você com um cigarro. Isso aí faz parte da vida. Essa parte aí, eu não vivi, né? Queimava ou não queimava antes? Queimava. Que é isso? Queimava, gente. Queimava, pior que queimava. Meus vizinhos não eram assim, não. Eu queria dar uma vizinhança. Os teus eram? Quando eu era criança, eu só andava com a baladeira e os bolsos cheios de pedra. Aí ia matar passarinho. Eu acho que eu nunca matei um passarinho na minha vida, mas só andava. Mas andava preparado, né? Eu era mole nesse sentido também. Eu nunca matei passarinho. Mas também não me fez falta, não. Eu tentei, mas eu nunca consegui. Eu só acertava na telha da vizinha, só escutava o grito dela. Quem é que já Eu tá? nunca tentei. E a June também ressaltou que no Apuiarés existiam vários grupos diferentes, né? Foi o Edson, né, Edson, que falou? Foi, Que existiam vários grupos, né? Uhum. Que grupos eram esses, Edson? Eu me refiro, Edson, às atividades que esses grupos faziam. Porque, por exemplo, tinha grupo da igreja, né? Tinha gente que era da quadrilha, tinha gente que era do teatro, não era? Sim. Eu fiz parte Muitas atividades, né? Sim, já fiz parte de vários grupos da igreja, né? Tinha o Juventude 2000, que era, eu acho que foi o mais icônico da época. Não, acho que foi o Tabor. Teve o Tabor, teve o... Mas esse foi depois. Eu acho que o primeiro foi o Juventude mesmo. Olha, não é do meu tempo. Eu não sei nem o que é Juventude 2000. Ó, viu? É porque é dos anos 2000, vocês ainda estavam nascendo. Criou, eu acho. Como é, Sim. Anderson? Foi o Edmundo que criou, acho, o Juventude 2000. Sim, eu Ah, acho que ele começou, acho não que foi foi como mesmo. um grupo religioso, acho que foi como um grupo até mesmo político, não sei, ou Eu acho que era social. religioso, não sei. não deixa de ser Também. político. Porque em Apuiarés tudo é político. Em Apuiarés Tudo é política. Mas, enfim, tinha esses, mas também tinha as quadrilhas, não é? Tinha as Tinha o quadrilhas. teatro também. Vocês já dançaram Eu quadrilha? participei de quase quadrilha. tudo. A de quadrilha, eu me lembro que eu ia para todos os ensaios e tal. E aí eu me lembro que a primeira, eu participei da Chico Zé. Aí eu me Também. lembro que Acho que foi na mesma época que tu, né? na primeira vez que a gente foi dançar, eu acho que foi ali pro Salgado, para a banda ali do Salgado. E aí eu tenho um problema de asma, eu fui inventar de dançar, eu passei uma semana sem poder falar. Passei uma semana com a crise brabíssima de asma, que eu nem para a escola fui. Passei uma semana calado. Então depois disso Ah, eu desisti da lembro. minha- A gente, se tu fosse o puxador. É, eu lembro, o Edson passou meses dançando, ensaiando e só pôde se apresentar uma vez. Ó, gente, é o Pra não seguinte, tomar. a quadrilha, Edson, tu falou da Chico Zé, mas tinha uma rivalidade muito grande nessa época, né? Que era Chico Zé versus Pé no Chão. Aham. Claro, sim. Vocês já Porque dançaram? tudo no Apuiarés tem uma rivalidade. Tem que ter. A Apuiarés está à Senão frente não do seu presta. tempo. Né? Mas a Pé no Chão, ela é maior. A gente tem que dar esse braço a torcer, porque a Pé no Chão, ela foi campeã de Ceará Junino, de um monte de coisa. Ela sobreviveu a essa época, né? Ela existe Tá até hoje. hoje, né?
Existe até hoje e vencendo tudo. Inclusive, um abraço para Edgar, que é o puxador antes. E ganhou um monte de prêmios. A Samara ganhou um monte de prêmios. A Pé no Chão é ícone, é foda a Pé no Chão. Depois eu também participei da Pé no Chão também, uma vez. Chico Zé também é presença, viu? A Chico Zé é da tua área, né, antes? Que dá. A Chico Zé era bom para conhecer as comunidades. Era. Eu me lembro que eu conheci todas as localidades. Aí, As localidades você conhecia era nas quadrilhas. Mas quadrilha era uma desculpa também para namorar, não era? O pessoal entrava na quadrilha para conhecer as localidades e arrumar uma namorada, um namorado e arrumar. Tudo era desculpa para conseguir um namorado também. Não só as quadrilhas. Qualquer grupo, né? Teatro, você já participaram do teatro? Maria, eu era dentro do teatro, né? Eu cresci com o GTVA, que era o Grupo de Teatro, Vida e Arte, e eu participei de algumas peças, e era legal também porque a gente viajava, eu me apresentei no Teatro José de Alencar, em outras cidades, em Pentecoste, em Tapipoca. Eu participei também, mas eu nunca tive talento. O Edson sim arrasava, né? Eu hoje em dia, vendo os vídeos, eu não concordo com isso, né? Vocês nunca viram, não, Anderson e Ulisses, o Edson se apresentando? Não, infelizmente não. Quero. Outra diferença aí das idades. A gente já fez parte da Paixão de Cristo. Foi, que era outro grupo maravilhoso. Outro evento aí. E eu e o antes, a gente entregava mesmo, vivia o personagem, não era antes? Era. Quem puder ter acesso aí aos vídeos, vale a pena, porque é de uma emoção que... E assim, gente, a mesma pessoa que faz parte da... Não foi não, esse da Paixão de Cristo? Eu já fiz parte, uma vez eu fui o Diabo. Teve um Diabo. Eu me lembro que tu era o Satanás. Pois é, eu fui discípulo. O que eu ia falar, só para finalizar aqui, para tu concluir tua fala também, é que as mesmas pessoas que faziam parte da quadrilha, do teatro, elas também faziam parte da Paixão de Cristo, do esporte, as mesmas pessoas participavam de todos os grupos. Exatamente. Vai lá, Ed, o que você fala? Não, falando do episódio de quando eu era o Diabo, uma coisa que eu nunca me esqueci foi nesse dia eu quase morri queimado, porque no final você sabe que no final, né, não sei se é um spoiler, Jesus, ele ressuscita, né? Se você não quiser spoiler, pula essa parte. Pula essa parte. Então eu era encarregado de fazer a fumaça, né, para o momento icônico da ressurreição de Cristo. E aí era com pólvora. E eu tentava ligar o fogo. Não tinha como dar errado. Não tinha. E aí, justamente quando me aproximei, a pólvora explodiu na minha cara. Gente, eu fiquei sem sobrancelha. Tu vê o cão mesmo. Ficou o cão. Tudo pela arte. Gente, eu lembro que ficou um rombo enorme na fantasia do cão, porque Ei, gente, se vocês são de Apuiarés, vocês sabem quem é o maior Jesus de todos os tempos da Cristo? O Raimundinho? Raimundinho, claro. Com certeza. Raimundinho é o maior de todos. Eu acho que ele sabe porque a gente, sobre os grupos aí, que todo mundo participava de tudo, era por temporada, né? Em abril tinha que participar da Paixão de Cristo, em junho das quadrilhas. Você ia pelas temporadas, era que nem as brincadeiras, que cada um tinha a sua época. Exato. Sempre foi por temporadas, né? A Netflix agora que roubou esse conceito da gente. Aham. E os lugares. Mas é interessante observar aqui que é legal que o que movimentava a cidade era a juventude realmente, né? Sim. Todo evento que bombava no Apuiarés era feita pela juventude, pelos jovens. Então, eu acho muito legal isso, porque foi uma geração de jovens muito boa, a geração que a gente cresceu. Até hoje, gente. A gente fala que hoje em dia não tem mais tanta essa força, mas... Mas tem. Tem os eventos que acontecem hoje em dia, são feitos pelos jovens, e tipo,
Hoje em dia, né, o maior entretenimento aqui de Apuiarés é a dança. Tem vários grupos de dança hoje em dia, que são feitos por jovens, né? Tem o Soul Dance, o Queen's Dance, vocês já ouviram falar? Sim. Que é, Já ouvi que, sim, Já ouvi falar, já. que é o carro-chefe da cidade hoje. Em todo evento, se não tiver uma dança da Queen's Dance ou da Soul Dance, não tem evento. Não tem. Não tem. Isso é coisa de saudosista, de falar, é que na minha época, é que a gente já tá na cidade para falar essas coisas, né? Mas as Claro, a coisas gente continuam não tá mais acontecendo, só que a gente não consegue, não estamos mais lá, ou já outras coisas que chamam a atenção. Uhum. E os lugares, gente, que vocês frequentam Apuiarés? Quais eram os seus lugares preferidos antes, no Apuiarés? Rapaz, só tinha a Praça do Chafariz, tinha a praça perto da minha casa. Era só praças que a gente ia antigamente, né? E hoje também, né? Não falta É. praça. Mas hoje tem o barzinho, né? Tem o Espetos Bar. O conceito de bar mudou no Apuiarés, né? Mudou. É. Antigamente Porque os bares antes- era do A, do Zé Batroca. Isso era Aham. bar. A bar de você chegar Bar no raiz. balcão. Raiz. Chegar Bar no raiz. balcão, pedir uma terça e beber. Hoje em dia não. Exato. Hoje em dia é gourmet. Tem as mesas, tem a música, tem um Uhum. monte de coisa. Exatamente. E pra ti, Era quais praça mesmo. praça também? Eu, por exemplo, era lá de São Francisco, né? Que é o bairro São Francisco hoje em dia, né? E aí eu ia brincar na praça perto da casa aí do Anderson. Eu ia para lá, dava uma volta na cidade super grande e eu sempre ia brincar por ali. Então, Eu acho também que é isso, porque a cidade é tão pequena que mesmo você sendo assim de um bairro, você vai para os outros, né? sim, Para todo se mundo já misturar. fez isso, né? Todo mundo já fez Uhum. isso. E pra ti, Edson? Praça também? Eu acho que é a praça. Acho que praça era. Eu acho que todo adolescente cresceu na praça, na Puiaré. Então, Praça. eu acho que. E é legal também que tinha as rivalidades dos grupos das praças, né? E acabava você, às vezes, fazer uma tour, ia visitar os grupos de outras praças. Eu achava bem legal isso. Uhum. Eu lembro, eu fiquei muito na praça com o Anderson, com o Matheus, com o Zé Luiz. Nossa, muito, muito tempo mesmo no patamar da igreja. Né? A gente Patamar. passou muito tempo no patamar da igreja. Né? A Mas gente pra ti, tem um lugar que não pode esquecer. O Rio. Rio e Eu Edson. sabia que você ia entrar com essa história. Eu já fui eleito aqui pelo podcast a Yara do Apuiarés, a Iemanjá. Então, Pra quem não sabe, gente, pra quem não sabe, o Edson ele tem poderes especiais. É um dom, eu acho, né? Eu não sei como funciona. Se tu pudesse até explicar, Edson, eu não sei se quebraria a magia, não sei como funciona. Mas em qualquer momento que você estivesse no Rio, em Apuiarés, o Edson apareceria. Mas ele não Aham. aparece, ele não chega no Rio. Não é que ele chega no Rio, ele vem andando e chega. Ele surge no Rio. É submerso, ele aparece, ele sai da água e surge. Que nem a garota do Fantástico, ele sai exatamente desse jeito. Em qualquer ponto do Rio. Ele simplesmente. É igual a visagem. Igual a visagem. Ele simplesmente. É igual a visagem. gente, eu Em tava qualquer sempre grupo. Às vezes eu tava lá com amigos, Edson chegava. Às vezes eu tava com a minha família, Edson chegava. Não importa, ele vai chegar. E a qualquer hora. Poderia ser E a- 6 da manhã ou 8 da noite. Não, mas também não. Também não. Eu tinha horário para aparecer também. Outra coisa forte na nossa cidade são os eventos, né, gente? Os eventos também formaram o nosso caráter. Também formam o Apuiarés. O maior deles, sem dúvida, as Olimpíadas, concordam? Com Concordo. certeza. As Olimpíadas é o evento que une não só Apuiarés, mas toda a região. Toda a região. Espera o ano todo por esse momento. É por isso que nós somos conhecidos, a Apuiarés é conhecido como a princesa do vale, né? Porque a gente fica num vale, o Vale do Curu, e nós somos a princesa desse vale porque é nós que reunimos todos aqui para essa culminância magnífica que acontece nas Olimpíadas. Antes, o que é as Olimpíadas de Apuiarés? É um evento, né, criado pelo Raimundinho Alegria. Ícone. É uma presença aqui de Apuiarés. E
e é nas férias. Aí vem todo mundo das outras cidades, os times das outras cidades e vem jogar aqui. Aí eles ficam alojados aqui porque as escolas estão desocupadas, né? Por causa que não tá mais tendo aula. Aí vira uma festa, né? A maior festa de todas, né? São várias modalidades, tem o futsal, tem o basquete, tem o vôlei, né? E isso também é formado por grupos aqui da cidade, né? Tem um grupo do basquete, tem um grupo do vôlei, tem um grupo do futsal, que são esses grupos esportivos e que fazem com que a cidade se movimente ali torcendo para eles durante as Olimpíadas, né? O atletismo. Vocês já participaram como atletas da Olimpíada? Eu nunca participei. Curiosamente, as pessoas sempre me veem jogando vôlei, né, e tal, mas eu nunca participei de uma Olimpíada, na verdade. Nunca participei. Vale, eu já É, participei. Já joguei basquete. A Olimpíada é especial porque foi lá que eu fiquei com a Ariel pela primeira vez. Olha aí. A Olimpíada. A Olimpíada é especial por vários motivos para todo mundo, né? Hoje em dia não é nem só o esporte, não. Porque tem um evento cultural junto que, enquanto tá tendo o esporte lá na quadra, do lado de fora tá rolando tudo. Né? Música, loló, paredão. E onde é que é agora? Porque o centro, que era um lugar aí muito também, né? Especial e importante, já não tem mais para esses eventos. Sim, hoje em dia, onde é a fábrica de Apuiarés, a Paquetá, era o centro comunitário, né? Que toda pessoa de Apuiarés tem e guarda no coração, porque era um lugar muito especial, onde a gente viveu muita coisa, e hoje em dia não tem mais, então acontece na quadra da Escola São Sebastião. Quais são as lembranças que tu tem da Olimpíada, Dilne? Eu lembro de ficar dando voltas, como sempre, era uma coisa muito comum, dando voltas na quadra com as amigas. Também era o momento da época do ano que você podia sair todo dia, os seus pais deixavam você ir. Sim. Todo dia você saía. É isso, são recordações muito boas mesmo. Antes, tu consegue lembrar de algum outro evento importante aqui para nossa cidade, Apuiarés? Uma vez inventaram a festa do caju. Tu se lembra da festa do caju? Não lembro, não. Eu não lembro bem, não. Pois teve. Inventaram aqui uma vez a festa do caju, mas só foi uma vez. Não Eu lembro vingou. do Chitão, eu lembro do Chitão. Do Chitão eu lembro também. Era no final das Olimpíadas, né? eu acho que Era. outra festa icônica também era a festa do município, né? Porque também tinha, não era somente a festa, sim. também tinha outras atividades também, né? A semana do município, né? A semana do município, era. Que tem o bolo. Era eleita e tem um Que bolo. aí era o combo de todas as atividades que a gente costumava fazer, né? Tinha esporte, tinha apresentação de dança, tinha apresentação dos grupos, tinha festa. Curiosamente, o aniversário de Apuiarés é 25 de janeiro, que é o aniversário da maior cidade do país, né? Apuiarés. Alguns pensam que é São Paulo. São Paulo também, que é aniversário mesmo dia, mas não é Apuiarés. É Apuiarés. E São Paulo que nos copiou, né? Então, queria deixar isso bem. E tu, Ed, tem algum destaque das Olimpíadas ou algum outro evento? Bom, das Olimpíadas, eu sempre fui fanático por vôlei, né? Então, eu sempre gostava de ficar acompanhando os jogos, né? Os jogos de vôlei, principalmente. Mas o que eu via mesmo, o que mais bombava era realmente o futsal, né? O futsal realmente era a modalidade que atraía mais público, né? As pessoas ficavam até 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã esperando os jogos e era legal porque a seleção de Apuiarés era uma seleção era as estrelas do Apuiarés, né? As pessoas tinham como os heróis do município eram os jogadores de futsal do Apuiarés. Parecia Copa do Mundo. É verdade. Copa do Mundo. Lotado, ginásio lotado, todo mundo de Apuiarés, mesmo quem não gosta de assistir, prestigiar, torcer. Assistia. E outra coisa legal, é narrado. Né, o Raimundo de Alegria narra, manda um alô pra torcida, grita pra torcida. Então parece mesmo que você tá ali dentro do jogo mesmo, né? Junto com os atletas. Você vivencia mesmo aquela experiência. Tinha que chegar cedo para encontrar um lugar, porque depois se chegasse tarde não tinha mais canto, não. Não tinha mais, tinha verdade. que ficar em pé.
Tinha que tinha ficar em mais. pé, então nem conseguia ver. No meu caso, que era baixinha, só dava Fica pra ver se embaixo do sentasse lá em palco. cima. É, É. porque, Ave Maria, tem que chegar cedo. E ainda mais dia de final, tem que chegar às 5 horas da tarde. Ou senão dia de E cura, né? uma coisa que eu também comecei a fazer foi durante as Olimpíadas, foi começar a torcer para quem tá perdendo quando a Puiarés não estava jogando. Coisa que eu faço até hoje nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Sempre começar a torcer para quem tá perdendo. Que é mania de exatamente. brasileiro, né? Eu cansei de torcer pro general. Torci muito pro general. Ah, não, general pra mim. É doido ou é do general? Ah, e outra coisa, Outra torcer seleção contra o brasileira, Pentecoste. É, torcer contra o Pentecoste. Também, torcer contra o Pentecoste já faz parte do sangue do apuiarense. Arquirrival. Outro evento importante pra gente era a festa de padroeiro, né? Janeiro e agosto. Né? São as novenas também. Mesmo que você não fosse católico, assim, movimenta a cidade inteira, né? Sim, aí tinha os Sim. leilões, né? E aí ficava as disputas dos grupos políticos, né? Quem comprava mais, quem leiloava mais galinha, né? Frango assado, essas coisas todas. Então era bem É interessante verdade. acompanhar os leilões. As barracas na cidade inteira, né? Você sair para Sim, comprar alguma coisa na sim. barraca com a sua família é Ah, tradicionalíssimo. era mesmo. No último dia tinha a feira, né? Era? Uhum. O É, parque, sim, gente. Os parques. O parque. os Quem nunca brincou no parque? Esses Sim. eventos assim itinerantes, né? Eles bombavam na Apuiarés. Ou se fosse parque, ou circo, ou rodeio, parava a cidade, né? Cidade Tinha pequena. aquelas máquinas de sorvete. Você se lembra? Sim, aquele Sim, que era sorvete só de a rosa. água. Sim, era só a O água, aquele sorvete, o sorvete de rosa. Ei, antes, na última novena acontecia outro evento, um evento importante, que é o Carnaubal. Era. Carnaval. O que é o Carnaubal? Tu consegue explicar pra gente? No Rio, né? Era É no no Era no Rio. Rio. Explica, Ed, Carnaval Carnaval, por icônico. favor. Mas porque eu, porque eu que Eu sempre posso explicar, eu posso explicar. Explica, Edil. O carnaval. O carnaval era um evento que ele acontecia itinerante também, que sempre era depois, que sempre era depois das novenas, bem simbólico, depois de você rezar. Se você quisesse pecar um pouquinho, você ia para o Rio, porque tinha também um cabaré itinerante que sempre passava pelo Apuiarés, Na areia do Rio. E os valores, na areia R$ do 5, Rio. R$ 5, Gente, R$ 10. Para o jovem de Apuiarés era um ritual assim também de virilidade, né? Se você fosse um jovem, Iniciação? era e tinha público, né? Tinha um público, as pessoas ficavam acompanhando ali em cima da ponte, né? em Tudo cima que da ponte, acontecia. totalmente explícito. Outra coisa que é de quem é de Apuiarés, gente, ir para qualquer evento e ficar acompanhando de longe. Por exemplo, uma festa, não desce nem da moto, fica só lá em cima da moto, só olhando. Ave Maria, é a cara do Apuiarés. É verdade. Sempre tinha os que ficavam em cima da moto, não se dá nem o trabalho de descer, Uhum. ficava só olhando. Outro evento que era bastante forte antes era o carnaval, né? Como é o carnaval de Apuiarés aí, para quem se interessar em visitar a gente durante o carnaval? Carnaval é no Rio. Se você Mela O Rio, Mela. outro, não né? tinha perigo O de Rio, você. gente, é o local mais icônico da Apuiarés, é o Rio. Aí, Tudo a gente já acontece lá. citou o Rio umas 15 vezes, continuando. Não tinha perigo de você chegar lá no Rio e não levar uma gomada nos olhos, não. E se levasse nos olhos e se abrisse a boca, levava na boca, né, Aran? Aí você ficava sem os fôlegos e cego. Uma vez eu fiquei assustado, gente. Antes levou uma gomada tão grande no olho e a gente abriu o olho dele assim e não tinha nada, só a goma. Que assustante demais dizer que tinha ficado cego. E tem E por gente que isso se que tinha que zanga, ser né? perto do Rio. É ovo, é gume, é tudo que não presta. É, tudo que não presta. Se você lavar naquela água do rio, ficava uma imundícia, porque ficava tudo sujo. Pá. E começava no rio, mas ia E mais pra praça. O Mela Mela. Quando faltava O goma, melhor negava era o tacar era Mela cal. Mela, pra mim, era Peraí, Edson, como é antes? Quando faltava goma, o pessoal tacava era cal nos olhos dos outros. Sim, Edson, o que foi que você falou? Não, que pra mim o melhor momento do carnaval era o Mela Mela. O É Mela Mela na Mela. praça, depois ele saía do Rio. Aí sim, começava no Rio, né? Começava no Rio, ia pra praça, aí ia pra praça até umas horas, Mela Mela ainda, aí você voltava pra casa, tomava banho e tinha a festa normal. Festa Porque era Pepe do forró. proibido você jogar a goma na cara dos outros depois das 9 horas da noite.
Pronto. Mas isso só começou depois de uma época. Antes o pessoal deixava e de noite você tinha também que fugir para não levar gomada na cara. Teve essa época sem lei. Sim. Uhum. A Apuiarés sempre teve à frente do seu tempo, né, gente? A gente pode ver isso como no reflexo aqui da política da nossa cidade. Concorda, Júlio? Totalmente. Eu sempre digo isso aqui quando eu vou falar da minha cidade por aqui. E eu sempre digo que a Apuiarés, que é a nossa cidadezinha, ela sempre está à frente em várias coisas. Então, todo mundo estava assustado aí com o impeachment da Dilma, com todas essas coisas. A gente já conhece isso de perto na Apuiarés, né? Que toda hora é um impeachment aí em Apuiarés. Aí volta o prefeito, aí troca o prefeito pelo vice-prefeito, aí depois volta de novo. Tudo isso é muito comum para o apuiarense. Tá no dia a dia do Apuiarés. Edson, você consegue fazer um resumo aí de o que é a política do Apuiarés? Olha, a política, se você olhar para a política nacional, você vê a política da Apuiarés, né? Primeiro porque a política da Apuiarés, ela é oligárquica, né? Ela sempre foi aí uma disputa entre dois poderes, né? O PT, o nosso PT e o nosso PSDB, que um é na figura do Góes, outro na figura do Roberto. E sempre existiu essa polaridade, né? Eu acho que por 2 décadas sempre houve essa disputa entre essas duas forças políticas, 3, né? Que A década de 90, a de 2000 e a de 2010. E já vão entrando agora. Eu acho que é desde que começou o município. Tem isso, essa polarização sempre existiu. Né? Os paraíbas. Porque antes, porque antes eram os parentes desses que estavam, e aí agora é eles. Sim, mas continue, Edson. Aí, faça o resumo do cenário político apuiarense. Então, o que movimenta a política brasileira da Apuiarés é essa disputa aí entre esses dois poderes, e é interessante notar também que nós temos figuras políticas da atualidade que podem ser comparadas às figuras políticas nacionais, né? Como, por exemplo, em termos de acontecimento, né? Em termos de história, porque, por exemplo, nós temos o Roberto, que seria, não sei, acho que a nossa Dilma Rousseff, que está aí uma briga interna com seu vice, né? Com Abdias, que aí é um querendo entrar no lugar do outro, querendo ficar, e o outro não deixa. Então, é uma coisa aí, né? Que o Abdias talvez seja o nosso Michel Temer, do Apuiarés. E aí aí tem os outros coadjuvantes, né, que vão aí rondando aí atrás de conseguir também mais poder, né? E eles ganham alcunhas, né? Eu acho engraçado os apelidos que eles ganham, tipo, e eles se apropriam disso, né? O Roberto é os Paraguaios, né? Eles se apropriaram disso. O Góes é Canela Seca, né? Tu lembra de mais alguma? O sapinho é o sapo, né? O sapo. O sapo. Eu nunca ouvi Como esse Dionísio? Quem são os sapos? Sapo é o Abdias, tá por fora. Vale porque não, sapo. Porque ele é da Lagoa. Sim. Sim, tu ia falar, gente, ia comentar? Gente, sim, que essa polarização sempre existiu e que a gente era julgado antes, mesmo antes da gente votar, porque se os pais da gente fosse dito que eles votavam em alguém, você também já era desse grupo, mesmo sem você nem entender quando era criança. Sim, já tinha essa divisão. Então, se os seus pais votavam em alguém, você também era como se você já fizesse parte desse grupo, não tinha como sair, não. Sim. Não, a política de Apuiarés, o momento político, né, das eleições, era um universo paralelo. Né? Você vivia ali aqueles 3 meses, era demais. Né? Tinha muita coisa que estava acontecendo nesse período de política. Né, é isso que eu falei, falar do showmícios, da coleção de figurinhas, né, do Santinho, né? Tu colecionou antes? Colecionei, eu uma vez peguei até uma briga na escola por causa desse santinho, que uma menina roubou o meu santinho que eu tinha. Eu jogava bolzó com esses santinhos. Porque alguns eram bem raros. Dá pra jogar bila também. Jogava demais. Jogava bila e dava o santinho quando você perdia, eu ganhava aí.
os candidatos que recebiam menos votos, eles imprimiam menos santinhos, né? Então esses eram bem raros. Tipo assim, um terceiro candidato a prefeito, né? Tipo a doutora Raquel. Então os candidatos a vereadores dela era raro. Ou tipo um Raimundinho Alegria, um Chico Paraíba. Era coisa rara. Então você queria ter todos os santinhos. E showmício, tu frequentava? Era igual o Yu-Gi-Oh! O showmício frequentava e ficava aquela disputa, né? Quem era que ia trazer a melhor banda, né? Quando trazia uma banda fraca demais, o outro lado ficava dizendo, é fraco demais. E ficavam na praça com um de um lado da praça e outro do outro lado brigando, né? Com as bandeiras. Os comitês eram perto, né? Os comitês, os comitês, é verdade. Não, tinha disputa de tudo. Outra disputa de carreata, ver qual que tinha mais carro. Ninguém nunca sabia, mas tinha sempre alguém contando os carros, dizendo, sei quantos carros. Tinha que contar, né? E aí depois teve a disputa de paredão. Com as músicas. As músicas, gente, é uma baixaria, As né? músicas, era. É só esculhambando o adversário, eu adorava. Uma coisa que eu achava legal também era que no dia que saiu o resultado, né? Aí chegavam as torcidas, né? Se aglomeravam em cada. Como era o nome? Nos comitês. Os comitês, exatamente, cada comitê. Aí ficavam trocando ofensas, aí quando começava a abrir as primeiras urnas, aí quando um grupo via que estava perdendo, se debandava todo mundo e ficava escondido dentro de suas casas, com as portas fechadas. Porque senão a zoada era grande. É uma vergonha. E o adversário joga bomba rasga-lata na frente da sua casa. É melhor você se esconder mesmo, que você vai sofrer. Que aí era o outro evento. Esse era o evento de outubro, né? Sim. Aí tem a Rural também. Ele sai com a Rural, né? Aí não esquecemos. A Rural. Sim, a música da Rural, clássica de colocar depois. Sim, é clássica. Arruma a mala aí. Outra coisa boa assim, divertida que acontecia durante as eleições era que você tinha a oportunidade, através dos showmícios, né, e dos comícios, de conhecer o Apuiarés inteiro, porque tinha comício em todo lugar. Então você conhecia todas as localidades, né? Tinha uns carros para levar você, né? Os carros para Arara você conhecia. Pau de Arara que você ia. Quais foram as localidades? Emoção. Antes, quais foram as localidades que tu já conheceu aí por causa da política? Boa Vista. Já fui. Tu conheceu Boa Vista por causa da política? Boa Vista a gente ia a pé, Anderson. Canafista nunca fui. O Canafista tem um clã, gente. Lá tem um clã. Apenas a família Luz que vive lá e é dona do lugar. Canafista eu fui uma vez, porque. Não, eu fui umas 3 vezes, é longe demais, gente. Você pensa que nunca mais vai chegar lá. O meu pai mora lá, mas eu acho que só fui uma vez em toda a minha vida. E tu, Ed, conheceu quais lugares por causa do seu mês? Canafístula. Canafístula. Mucambo. Acho que as vertentes, eu acho que também foi por causa das políticas também. Salgado. Mas eu também conheci muito. Monte Alverne. Na época que eu era coroinha, então era legal porque os padres levavam a gente para todas as comunidades, né? Então eu já conheci algumas, mas era mais por conta de ser coroinha. Dava para viajar muito por dentro da Apuiarés. Eu perguntei para vocês porque eu acho muito legal os nomes dessas localidades, gente. Canafístula, Massapê, Inharé, Cacimba de Cima, tem as bombas, Xixá, Sabonete, Quandu, Salgado, Sabonete é ótimo. Sabonete é maravilhoso. Tinha uma que era Buenos Aires. Tinha Buenos Aires aqui, viu? Essa daí eu nunca vi. Tem Caetano, o que mais? Tem um monte. Ali da tem as variações Vila também. Massapê. Vila Soares. Tem as variações, né? Massapê, aí tem o quê? O Recanto do Massapê, né? Tem o Salgado do Massapê também. Olha aí, tem o Salgado do Massapê. Salgado do Massapê. Gente. E é perto do Salgado? Tem o Chupa. Agora, o que foi que colocaram o nome desse lugar de Chupa? Fico pensando. Quem é de lá é o quê?
É chupador, né? Ou é chupado? Ou é chupado. Fica o questionamento aí, fica o questionamento. Sim. Se E tem tinha as algum comunidades maiores, né? Como é? Tipo, Vila Soares, os que eram maiores, Vila Soares, que já era Santo Antônio. Santo Antônio é um Santo Massapê, lugar. Antônio. Santo Antônio é um lugar de elite. Tem aquelas fazendas ali, todo mundo ali sempre teve uma condição financeira muito boa. Não sei se vocês sabem, mas Santo Antônio é assim, sempre É, local de gente boa. O próprio Arisco, né, do nosso amigo Wallace. Já conheceram os Ariscos? não. Pois é, não, Acho que eu é já do Arisco vi. outro é lado de chique. Santo Antônio, é? Santo Antônio é de um lado, o Arisco é do outro. Hoje em Tem dia, muita coisa ainda para conhecer de Apuiarés, é grande demais. até uma parte da Serrota, que é vizinho, né, faz parte de Apuiarés. Não é uma parte muito boa não, né, que é o Lameirão, mas O Lameirão. mas faz parte, assim, geograficamente faz parte de Apuiarés. Uhum. E, gente, para nós finalizarmos, eu acho que nenhuma cidade tão mística, tão mágica quanto Apuiarés seria assim tão especial se não tivessem os ícones de Apuiarés, as pessoas que dão magia a esse lugar, né, que fazem desse lugar especial. São aquelas pessoas que todo mundo que é de Apuiarés conhece, né, todo mundo que é de Apuiarés já viu, né, sabe da história, ou sabe da importância dessas pessoas para os lugares, né? Ou por ser figura pública, ou por alguma coisa que elas fizeram. Enfim, são pessoas icônicas de Apuiarés. Edson, vamos começar por você. Né? Eu acho que você poderia destacar para a gente as pessoas do grupo LGBT, né, que fazem parte desses seres icônicos de Apuiarés. Bom, eu acho que essa velha guarda, né? Porque a gente fala entre nós ali da Piarés, né? Do grupo LGBT, por exemplo, a Bala, o Coco, o Hostinha, né? O meu tio Tom. Então, são figuras para mim icônicas, porque se você prestar para atenção, essas pessoas que elas foram muito corajosas, elas foram as pioneiras em dar visibilidade para o público LGBT da Apuiarés, porque, por exemplo, a Bala, eu acho que foi a primeira trans do Apuiarés, né? A primeira trans assumida, que hoje em dia você vê muito hoje, eu acho que talvez em função, né, desse protagonismo que houve, né, dessas pessoas anteriormente. Então, eu acredito que são pessoas que devem ser muito respeitadas, devem ser pessoas que devem ser vistas realmente como grandes ícones, porque foram pessoas que quebraram tabu, que sofreram muito, que foram muito corajosas, que acabaram abrindo portas para todos nós ali, LGBT da Puiarés. Então, eu acho que são figuras icônicas e devem salva de palmas para elas, para eles, elas e eles, né? E eu acho que acrescentaram muito ao que é o Apuiarés hoje, essas pessoas. Porque eu acredito que por conta deles, o Apuiarés acabou se tornando elas que o Apuiarés hoje em dia é uma cidade muito evoluída nesse sentido, em aceitação do grupo LGBT. Hoje em dia, o grupo LGBT da Apuiarés é um grupo que está imerso da sociedade, é um grupo que faz parte, que está envolvido em tudo. Então, acredito que isso deve-se em boa parte a essa velha guarda que eu citei anteriormente. Sim. Quem nunca cortou o cabelo no coco, né? Fez um penteado. E tem o Barata também, que tu esqueceu. O Barata, pra mim, era o melhor de todos. Barata, O claro, com Barata era certeza. muito engraçado. Muito, muito engraçado. Isaac também. Teve uma vez que disseram que ele morreu. Ele Ai, apareceu gente, foi uma das maiores fake news da Apuiarés, né? fake news. Pra Disseram que poder ele morreu, mostrar que só ele tem isso. apareceu no meio da rua depois. Ei, antes, o Barata parava pra conversar com a gente, né? A gente ia na praça ou no patamar, ele parava lá e conversava com a gente, né? Parar, velho. Era engraçado demais as conversas dele. Ele falava muito errado. E ele dizia ser macumbeiro, ele falava sobre os trabalhos que ele tinha feito. Né? Uma vez ele, na Olimpíada, né? Ele tava com uma pessoa, aí ele disse lá na frente de todo mundo e disse que ia fazer um trabalho para ela, ia botar um saco de pipoca na frente da casa dela, com aquele escândalo, né? Mas era assim, ao mesmo tempo que era que ele fazia isso, era
de uma forma muito ingênua, né? Era muito, a gente via que era só por brincadeira mesmo. Sim, essa coisa dos ícones também é isso, porque eles eram muito acessíveis, estavam sempre lá conversando com todo mundo. Sim. Sim, Você era estava muito na praça, simpático, eles passavam, conversavam. Pra ti, Johnny, quais sim. ícones tu queria destacar? Ah, uns que são muito conhecidos, o Roliardo, porque Oleado eu pra... tinha medo, porque eu sou medrosa, então quando eu era criança, a minha mãe mandava eu ir para a escola sozinha, porque, né, a Puiarés, todo mundo vai para a escola sozinho, mas eu morria de medo de encontrar ele no caminho. Tá? Era um medo meu aí que eu tinha. Porque minha O gente medo que eu boa, tinha quando Thiago, criança era gente do boa demais. Nagildo. E eram também pessoas muito boas. Tá? Nagildo Sempre. Mas também. é coisa de criança. Eu era medrosa. Quer dizer, eu ainda mas, sou. mas só atacava mesmo, o João Buraco atacava. Ah, é. Ele revidava, Então, né? pra Se você quê? mexesse com Se o ele pessoal também ele dissesse qualquer revidava. coisa, eles jogavam umas pedras. Uhum. Com Jogava. toda razão. Ele vai pra missa, ele só dá. Na hora da paz de Cristo, ele só quer dar a paz pra mocinha nova. Ele não solta a mão assim fácil, não, viu? Pega. A paz dele é bem restritiva, né? Então, Não dá. Nós tínhamos também pessoas que iam além do folclore, né, de Apuiarés, que eram pessoas que faziam a própria arte, a cultura, né? O seu Zé Raimundo, por exemplo, né, que era um poeta. Então, a gente também tinha essas pessoas. Tinha o Zé de Paula, né, antes, O Zé de Paulo era demais. que era um contador de história nato, né? Como o Zé de Paula, que era um borracheiro. Borracheiro, era. Você chegasse assim, se fosse 5h30, você saía de lá umas 10 horas da noite para remendar um pneu. E o Zé de Paula, ele fez história porque ele deixou os filhos dele, o Cisquinho, não foi antes? Foi, Cisquinho. que é outro ícone da capoeira da Puiarés, né? O Sisquim. Quem é Cisquinho antes? Cisquinho faz parte da cultura daqui demais. Foi o cara que trouxe a capoeira pra cá, né? Tem marca de boné, tem marca de blusa, Tem né? até marca de cueca que tem o nome, Cisquinho na cueca. No elástico da cueca. É uma pessoa que não mente, né? Não. Na música nós temos o PP do Forró, temos a Zélia Cordola. Zélia Cordola que tem uma música famosa, que até a Cássia Eller gravou. Qual é essa? Quem sabe ainda sou uma garotinha. É dela. Gente, agora que eu lembrei que teve um evento que a gente esqueceu. A Seresta. É. Na Seresta que aí... Claro. Sim, que é feito pelo PP, né? Exato. O PP tava em tudo aqui. No carnaval era PP elétrico. ele se adaptava a cada temporada. Na Olimpíada PP, no Chitão PP, né? Antes. Direto. E aí no carnaval. Se não tivesse nada, era a Seresta do PP. Até hoje tem, toda sexta. Ícone. Tem pessoas assim ícone também. Diga. É a Augusta, né? A Augusta, acho que é a nossa Hebe Camargo, né? Pronto, já ia falar agora. Não tem um apuiaraense que não conheça a voz da Augusta. A maior comunicadora. Sim. A maior comunicadora. Adriano Martins, né, antes? Adriano Martins, gente boa. Gente boa. Paulinho Jack, Anderson. Paulinho Jack é das Óticas Bezerra. Paulinho Jack é a pessoa mais insana que eu já conheci. Mais algum, gente? Eu acho que talvez o Padre Neto também, eu acho que ele também influenciou muita gente. Eu acho que foi o padre mais popular que o Apuiaré já teve, foi o Padre Neto. Passou muito tempo aqui. Sim. A gente não podia, quando era criança, não podia andar de bicicleta na calçada da igreja. Era proibido, ele não deixava. Eu lembro dele tocando violão. Sanfona também, ele toca sanfona também, eu acho. Gente, nós temos várias figuras icônicas, né? E todas elas ajudaram a construir essa cidade que nós temos hoje. Né? Hoje em dia é Arena, Pau Branco, né? Que daqui a algum tempo Pau também Branco a gente... existe? Não sei se existe, mas
Mas tá aí na história, né? Faz parte da história. Eu acho que em alguns anos a gente pode falar sobre o que está acontecendo hoje, né? Sobre o Arena, sobre o Pau Branco, esse evento que hoje em dia a gente já não faz mais parte, né? Sim, Tem que trazer a nova geração para falar. Para falar é, aqui. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer o registro do que a gente vivenciou, de como é crescer em Apuiarés. sim. Verdade. Acho que, como eu falei, crescer na Apuiarés é uma experiência única, porque a questão da identidade ela é muito forte entre nós apuiarenses. Então, eu acredito que todas as pessoas que acabam saindo da Apuiarés, que vão para outras cidades, para outros estados, ou até mesmo outros países, sempre guardam no coração as lembranças que tinha na Apuiarés, né? E sempre quer voltar. Sim. É como eu falei, né? Todo mundo que passa por aqui guarda um carinho por Apuiarés, mesmo que não tenha crescido, mas, por exemplo, que venha só nas férias, né? Ou que tenha passado alguma vez, guarda um pouquinho de Apuiarés no coração. E uma vantagem muito grande da gente ter crescido em Apuiarés e numa cidade pequena é que a gente tem a experiência de coisas de cidade pequena, mas isso nunca impediu da gente saber das coisas da cidade grande, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu falei não sei o que, uma cabaça. E a menina não sabia o que era uma cabaça, gente. Vocês podem imaginar uma pessoa que não sabe o que é uma cabaça? Aí eu fiquei só assim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que bom que eu sei o que é uma cabaça e eu sei viver numa cidade grande. Sim, é porque. Então, essas são as vantagens, entendeu? Você sabe as coisas da cidade pequena e a gente sabe as coisas da cidade grande também. Sim, porque é perto, né? De Fortaleza, sempre foi acessível, Aham. né? Pra gente também. Então, meio que a gente tinha. Como é que eu A gente posso nem era falar? matuto do A gente tinha. interior, nem matuto da cidade. Pois é, Exato. a gente tinha o privilégio de morar aqui, mas sem nenhuma restrição do moderno, né? Uhum. E aí, outra coisa que eu também sempre lembro de Apuiarés, e que eu também quero, eu não sei se pessoas de cidade grande vão escutar esse podcast, mas se ouvirem, é que eu sempre vejo quando as pessoas vão falar sobre, porque na cidade pequena, no interior, por exemplo, do Ceará, as pessoas não têm acesso à informação, as pessoas são mais cabeça fechada, e eu quero dizer que isso não é verdade, certo? A gente é de uma cidadezinha Não. pequena, do interior do Ceará, e sim, a nossa cidade é avançada em muitas coisas que muitas pessoas de cidade grande não têm a mesma ideia. Então, não é porque é uma cidade pequena que você pode julgar que tudo vai ser de uma mesma maneira. Não é assim. De jeito nenhum. Né? E Militei Apuiarés, por toda. mais pequeno que. Militou. E Apuiarés, por mais pequeno que seja, né? Descansa, Tinha. militante. E Apuiarés, por mais pequeno que seja, né? E eu acho que todo mundo que é de interior e escutar esse podcast vai conseguir se identificar, mesmo que não seja de Apuiarés, vai se identificar porque o que acontece aqui é o que deve acontecer em qualquer interior, mas a gente tinha muita coisa acontecendo, né? Então, eram muitas pessoas, mesmo que vivessem junto o tempo todo, pensavam diferente, então construíam muitas coisas diferentes, muita coisa nasceu aqui, né? Pessoas de Apuiarés foram importantes para que acontecesse um avanço na sociedade aqui e também pessoal, né, para que a gente saísse de Apuiarés, né, o PRES, que é um programa de aprendizagem, é um exemplo disso, né, para que, que a gente que a gente tivesse um crescimento pessoal, então que a gente saísse daqui, né, com uma formação bacana e pudesse voltar para agregar no município. Então, Apuiarés sempre esteve à frente do seu tempo nesse sentido, né? A gente nunca foi retrógrado. No Prece era Exato. muito bom, a gente discutia tudo, estudava juntos, né? Uhum. Não tinha um professor assim, era só a gente, né? E as pessoas que tinham, que já conseguiram passar na faculdade e que voltavam para ajudar a gente, né? Que Sim. tinham vontade de ajudar também. Eu sempre digo que o Press ele funciona como um ampliador de perspectivas. Que ele ajudava fazer a gente ver que a gente podia conseguir outras coisas. Era. Eu, por exemplo, antes mesmo do Press, eu não tinha a ideia de, não sei, de fazer estudar em uma universidade. Eu não tinha tantas perspectivas assim. Então, o Press acabou me trazendo essa motivação e eu acho que isso também funcionou com muitas pessoas também. Dava uma esperança a mais, né? Sim, E sim.
E o resultado tá aqui, né, gente? Eu acho que a maioria das pessoas de Apuiarés, e principalmente das que passaram pelo Prestes, são pessoas bem-sucedidas. Né? E quando eu falo de bem-sucedida, não financeiramente, né? Mas de formação mesmo, né? De ser pessoas desconstruídas, né? Pessoas que, pelo menos uma boa parte delas, ou a maioria delas, né? Pessoas de bem. Não vamos comentar essa parte, né? Sim. Mas pelo menos eu acho que a Enfim, maioria gente, agradeço saiu muito com a participação de consciência vocês. social Acho que pode ter uma parte 2 aí do episódio sobre Apuiarés, uma parte 3, porque ainda tem muita coisa para falar sobre a nossa cidade, né? Verdade. Sim. Sim, se alguém tiver alguma ideia ou se a gente esqueceu de algum tema, comenta aí nas redes sociais do podcast e a gente vai para dar uma ideia pra gente. Sim. Enfim, né, gente? Valeu, muito obrigado. Anderson, Valeu. algum destaque, alguma coisa que esqueceu para Apuiarés? Não, acho que falando aí do Prestes, eu me lembro que quando as pessoas conseguiam passar e chegavam lá na faculdade, aí eu se apresentar, aí o pessoal dizia assim, de onde você é? Aí tinha outras pessoas que diziam, eu sou fulano de tal, eu estudei no Farias Brito. Aí o outro, eu estudei no Cristos. Aí quando chegava em alguém daqui, ele dizia, eu estudei foi no São Sebastião. E o São Sebastião ficou conhecido também nessa época, não foi? Ah, sim. Seu Sebastião, que é uma escola daqui que a gente deixou de falar das escolas, né, gente? Ai, foi mesmo, ó, já temos fica para outro episódio. Fica para outro episódio aí onde a gente vai falar, porque aqui na Apuiarés só tem 3 escolas, né? Você passa pelo AS no Fundamental 1, no Matilde no Fundamental 2, o ensino médio no São Sebastião, mas aí vai ter que esperar aí para o próximo episódio a gente vai falar das escolas. Falar das escolas. Vamos falar de um episódio só escola, né? É Aí tempo da escola. Pronto, Tá aí a bem, gente fala de escola. É uma boa ideia. Merenda é tudo. Qual era a tua merenda preferida na participar escola? desse, viu? Já tem- Era a sopa. A sopa com a rapadura dentro. A minha também, antes, sem a rapadura. Mas a sopa de frango era a minha favorita. Mas a minha farda era toda suja de sopa de frango. Eu comia a minha e as minhas amigas que não comiam, eu comia a delas também. Tem gente que comia a sua fervendo, queimando, derramando aqui e não sentia nem a quintura, era impressionante. Sim. Júnior, alguma consideração? Não, muito obrigada por ter me chamado para participar desse, porque é um tema que eu gosto muito. Eu sempre estou falando do Apuiarés por aqui. As pessoas também já devem estar cansadas de ouvir o nome do Apuiarés. Você tem ideia do que eu estou falando. Mas eu sempre estou divulgando aqui o Apuiarés aqui na Colômbia, viu? Pronto. Quem quiser conhecer a Apuiarés tem que escutar esse podcast, né? Edson, alguma consideração? Agradecer novamente pelo convite, né? E estou amando o seu podcast, muito informativo, apesar de eu não trazer muita informação, mas eu sempre aprendo alguma coisa aqui com vocês, né? Então, então é isso, meu trabalho também é sempre enaltecer, né? Exaltar e enaltecer o Apuiarés, hoje e sempre. Então, aqui também, onde eu moro também, as pessoas já ouviram falar muito. E eu sempre também converso com as pessoas também sobre o Apuiarés e sempre também estou por dentro do que é que acontece. Então, é algo que realmente faz parte da minha vida, né? O Apuiarés. Posso falar a verdade? Diga lá, Júnior. O Edson é o fofoqueiro, o Edson é que sabe de tudo que acontece no Apuiarés. Antes de pessoas que estão no Apuiarés. É verdade, muita coisa eu sei pelo Edson, antes mesmo de saber aqui que eu estou em Apuiarés, né? Exato. Gente, eu tenho contato com os maiores fofoqueiros da Apuiarés, então eu sempre sei de tudo. Não cita as fontes. Pois Tá valeu, bom, gente. Ó, não precisa agradecer, vocês são cadeiras cativas, eu vou chamar vocês para vários episódios. Então, é bom se acostumar. Ulisses, só para dizer uma coisa, assim, que o mais legal do podcast é que é justamente com os seus amigos. E como é Apuiarés, todos somos amigos. Então é muito legal porque a gente tem a oportunidade de escutar os amigos que a gente não tem tanta frequência assim de falar. Então, sim, por exemplo, teve o episódio sobre o coronavírus, que aí a gente teve o Matheus, a Ju, entendeu? Então você, mesmo sem poder falar tanto com eles pela distância, então o podcast é uma ótima oportunidade para a gente escutar os nossos amigos.
Sim, sempre vou chamar os meus amigos, então se você for meu amigo, se prepare que eu vou lhe chamar. Eu já avisei para todos, eles Gente, que sabem. emoção. Eu sou seu amigo 2 vezes, já vi 2 vezes. Vai vir para vários, eu vou chamar todos os meus amigos. A gente tem um grupo, vocês sabem, né? Tem um monte de episódio aí engavetado, aí um monte de tema. Sim. E cada um, os meus amigos vão se encaixando nesses temas. Enfim, gente, eu que agradeço. E para me encerrar, eu só queria dar um conselho para quem não for de Apuiarés. Jamais chame Apunharés. Eu tenho um ódio, gente. Por favor. Apunharés, Apuiarés. É Apuiarés. Beleza, É gente? com I. Abraço, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau.